Olá pessoal, eu sou Luana Selingard, psicóloga do Amplia da Unimed Campinas. Hoje eu vou falar com vocês sobre comportamentos inadequados. Antes de tudo, eu tenho que explicar para vocês o que é um comportamento. Comportamento é toda ação, por exemplo, falar, gritar, se jogar no chão, deitar na cama. Vale ressaltar que características pessoais não são comportamentos. Por exemplo, quando a gente fala, o Joãozinho é muito falante, isso não é um comportamento, é uma característica dele ser falante. O comportamento aí seria o falar, que é uma ação. Os comportamentos inadequados são comportamentos problemas, que eles causam algum obstáculo para o ensino-aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades sociais da sua criança. Vale ressaltar que os comportamentos inadequados são diferentes das crises. As crises são desorganizações sensoriais, quando a criança está com muitos estímulos e ela não consegue lidar com esses estímulos. Então, a crise é como se fosse uma autorregulação dela. Já os comportamentos inadequados são as birras, né? Então a criança se jogar no chão, espernear, gritar, bater em si mesma, bater em outras pessoas. Eu vou apresentar para vocês agora algumas estratégias de como lidar com esses comportamentos inadequados. Uma delas é por meio desta tabela que a gente utiliza para entender as variáveis do comportamento. Então, o que aconteceu antes e depois do comportamento que está fazendo com que esse comportamento se repita por várias vezes. Um exemplo é quando você está em casa com o seu marido assistindo TV e aí o seu filho mais velho está brincando de desenhar no sofá. E o seu filho mais novo, que é autista, pega a caneta dele, puxa a caneta da mão desse irmão e começa a desenhar também. Isso é um comportamento inadequado, porque não é adequado a gente pegar a caneta da mão de outra pessoa, né? A gente faz isso no dia a dia, a gente não pode fazer isso no dia a dia, correto? Então, como que você pode manejar esse comportamento? Você pode solicitar essa caneta para o seu filho. Filho, me dá a caneta. Se ele não entregar, você vai falar, vou pegar. Você pega a caneta dele. Talvez ele tenha algumas birras, se jogue no chão, grite, ignora. É normal, isso vai acontecer. Isso é uma birra, é um comportamento inadequado. Ele não está em crise, tá bom? E aí você pede para ele fazer um mando adequado. Como ele vai solicitar essa caneta adequadamente? Você vai ensiná-lo. Aí vai depender de acordo com as habilidades e o repertório da sua criança. Se a sua criança fala normalmente, você pode falar para ela: eu quero a caneta. Ou caneta, de acordo com o que ela consegue reproduzir, e pedir para ela imitar. Caso ela não fale, você pode pedir para ela apontar para a caneta ou você pode pedir uma figura de ajuda visual da caneta, que ela te mostre a figura ou te entregue de acordo com o que você está trabalhando com a terapeuta do seu filho. E aí, quando ele te imitar, ele fizer este mando adequadamente, seja ele qual for, você entrega a caneta e reforce ele positivamente. Então você vai falar, parabéns, muito bom, isso mesmo. Então essa é uma forma de intervenção. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é quando você está na cozinha conversando com o seu marido e aí o seu filho começa a puxar sua blusa, te chutar, tudo para chamar sua atenção, querendo que você faça alguma coisa por ele, que você olhe para ele. Nesse caso, você pode continuar conversando com o seu marido e ignore esse comportamento do seu filho. Fique só atento se não tem algo que ele possa se machucar perto, né? Claro. Mas o ignore mesmo, não faça contato visual com ele, não olhe para ele enquanto ele estiver emitindo esse comportamento. Continue a conversa, espere alguns segundos e aí você mostre para o seu filho como ele emitir o mando adequado, novamente, de acordo com as habilidades, com o repertório que ele tem. Então, se for falar, você pede para ele te chamar, mamãe, mãe, da maneira que ele te chame normalmente. Se ele não tem esse repertório, você pode pedir que ele aponte ou que ele só encoste em você. Esse já é o mando adequado.
e você peça para ele te imitar. Você demonstre para ele o apontar, o encostar e peça para ele te imitar. Assim que ele fizer corretamente, você o reforce positivamente, de novo. Então fala: parabéns, muito bom, excelente, boa, isso mesmo. Você pode ter acesso a esse exemplo e outros na cartilha de comportamentos inadequados. Eu aconselho que você leia, estude e coloque em prática todas as dicas que eu escrevi lá para vocês. A última dica que eu vou trazer para vocês é que vocês elaborem uma rotina para a família, para casa, para a criança, pois isso faz com que antecipe o que vai acontecer para ela. E para a criança com TEA, isso é muito importante, reduz muito a ocorrência de comportamentos inadequados. Muito obrigada, até a próxima, pessoal!